Paulo, dominado pelo narcotráfico. Não existe uma instituição séria hoje no Brasil. As instituições sérias, elas foram dominadas por conchavos, de pessoas que têm conchavo com os criminosos. Então, se uma instituição ainda tem algum histórico digno, é só por causa da história mesmo, não é por causa do presente. E olhar o caso do Felipe Martins coloca o Brasil numa posição ainda mais desconfortável. O que, para mim, é algo maravilhoso. Eu vou tentar explicar para você que está em casa. Bem, imagine um cenário onde a gente tentasse dizer ao mundo que o Brasil hoje tem ex-advogado de empresa ligada ao PCC, né? E o Brasil hoje tem o advogado do Lula, e o Wesley ontem estava aqui mostrando os papéis, o advogado do Lula, a pedido do PT, é quem pediu a remoção de conteúdo contra o Lula na época das eleições. O que já configura um desequilíbrio na disputa eleitoral enorme. Só que esse advogado está na Suprema Corte. Você imagina a gente explicar isso para o mundo, né? Olha, o Brasil hoje tem um ministro da Suprema Corte, e o cara era advogado do Lula, e o Lula estava na cadeia, e era para estar na cadeia, não era para ter saído da cadeia, ele só saiu por causa da Suprema Corte, e porque ele conseguiu livrar o cara, ele agora deu um cargo para ele na Suprema Corte. Se você explica um negócio desse para qualquer americano vai pensar, pô, vocês estão de sacanagem, isso aí não é possível. Eu poderia ficar listando os problemas aqui, só que todos os problemas que eu listaria, todos eles serão problemas domésticos. Ou seja, é um problema de vocês lá, cara. O país, sinto muito, resolvam lá. Agora, e se o problema sai do Brasil e vai cooptar pessoas da máquina pública de outro país? E tudo muda. Tudo muda. O Carlos Martins tem esse potencial? Eu duvido que não tenha, Lacombe. Tudo indica que tem, né? Sabe, porque assim, não é nenhuma questão de conversar com fulano, ciclano, ter acesso a dados, etc. Como é que Felipe Martins vai ter documento adulterado, rapaz? Num país como os Estados Unidos? Tá na cara que os caras meteram o dedo ali. A gente não viu o USAID lá do Biden dando cursinho, treinamento sobre desinformação, com muitas aspas, para a Suprema Corte do Brasil? Só que agora, os Estados Unidos está sob nova direção. E aí tudo muda. Porque, entenda, você que está em casa nos assistindo, uma coisa é eu, Paulo Figueiredo, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino, Lacombe, Max, Eduardo Bolsonaro, agora aqui nos Estados Unidos. Uma coisa são os jornalistas que cá estão, Ludmilla, tentar alertar as autoridades americanas que há uma ditadura ali ainda no início da sua verdadeira face, mas que apresenta um risco para os Estados Unidos. Eu me lembro que, conversando com os congressistas americanos, uma das coisas que mais assustava a eles era, por exemplo, o número de pessoas que poderia tentar entrar nos Estados Unidos ilegalmente, dado o tamanho da população brasileira. Porque quando a Venezuela virou a chave, o número de venezuelanos que invadiu os Estados Unidos foi alto. Só que aí a gente mostrou para eles, vocês não têm ideia do que é o Brasil virar uma ditadura, o número de pessoas que tentariam entrar nos Estados Unidos ilegalmente. É um oceano de gente. O Brasil é um dos países mais populosos do planeta. É um dos maiores países do planeta. Para quem está em casa nos assistindo, entenda. O Brasil é do tamanho dos Estados Unidos se você não contar o Alasca. Ou seja, os Estados Unidos continental, tirando Havaí e Alasca, ele é menor que o Brasil. Por pouco, mas é.